E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E hoje a gente vai conversar sobre um clássico da distopia, um clássico da ficção científica. Não, ficção científica acho que não. Um clássico da distopia, que é o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Vamos lá. E aí, gente, vamos conversar então um pouquinho sobre esse livro aqui que não tem como ser mais atual. É, gente, verdade. Ele foi escrito em 53, pessoal. E enquanto eu lia, eu ia fazendo o link com a nossa sociedade atual, com tudo o que acontece nos dias de hoje. E o Bradbury projetou muito bem essa distopia dele aqui, pessoal. Realmente tem muita coisa que tá aqui que é o retrato dos nossos dias, tá? Mas vamos lá na história então. Que filho? Gente, tô gravando aqui na minha sala, no chão, meu porquinho tá aqui em volta. Que filho? Agora há pouco ele tava roendo meus livros aqui. Mas vamos lá. Eu vou deixar um trecho também, pessoal, do filme. Eu assisti essa noite até. O filme é de... O livro é de 1953 e o filme, pessoal, é de 66, do François Truffaut. E eu vi também que saiu agora em 2018 mais uma gravação, um outro filme também de 2018, bem atual, então, do Fahrenheit 451. Só que o de 2018 eu não vi, tá, pessoal? Eu assisti o de 66 e gostei. Ele tá fiel, assim, com algumas... Não, Roy, com algumas alterações, mas não muda o decurso da história. Só um pouquinho, gente, que eu tô com os livros no chão, ele tá roendo. Para, filho. Vamos lá, então, pra história. Gente, assim, tem um monte de resenha aí, vocês já devem ter visto, já devem ter lido o livro também, mas ele se trata, então, assim, de uma distopia num futuro que, durante a leitura, a gente percebe que é um pouco depois dos anos 90. Tem um trecho ali que eles falam que vai acontecer uma guerra e tal, e a gente vê que eles passaram um pouquinho dos anos 90. Então, o Bradbury fez uma projeção de mais ou menos 50 anos à frente da época que ele escreveu o livro, tá? E essa edição, pessoal, no final dela, tem um pós-fácil, então, do Bradbury falando do filme do François Truffaut e falando de outros contos que ele escreveu também. Bem interessante, gente. E essa edição aqui é aquela coleção da Folha, dos grandes nomes da literatura. Ó, bem legal mesmo esse pós-fácil aqui. Mas vamos para a história. A gente tem um bombeiro, pessoal, que é o Montag, tá? Só que nesse futuro distópico, ser bombeiro significa atear fogo em livros, não significa apagar incêndios, tá? Ser bombeiro significa queimar qualquer tipo de livro existente, tá? E assim, no filme, eles explicam o porquê do título Fahrenheit 451. No livro, não. Nessa minha edição aqui, não tem a explicação do porquê esse título, mas no filme a gente fica sabendo o porquê. Então, pessoal, esse bombeiro, esse Montag, ele é um personagem que é, assim, um ponto fora da curva. Por quê? Ele vive numa sociedade... bem parecida com a sociedade de hoje, tá, gente? Ele é casado com uma esposa que só vê televisão, só se interessa por televisão, por programas idiotas de televisão. E nesse futuro distópico, as pessoas interagem com
com certos programas que aparecem na televisão, né? Então ela tem uma tela plana assim, né? Que nem as que a gente tem hoje. Então ela tem uma tela assim na parede, fica grudada assistindo aquela programação imbecilizante. E o sonho dela é ter outra parede com outra tela para interagir cada vez mais. Só que ela nem conversa com o marido, né? Bem nossos dias, né, pessoal? E quando ela não tá... E, claro, eles mostram ali a vida deles, mas é o quê? É um reflexo de toda a sociedade. A sociedade é assim, né? Não é só a mulher dele. Então, se ela não tá vendo TV, ela tá com fones de ouvido, ouvindo uma programação. E eles tomam muito remédio, pessoal. Tomam muito remédio. Pílula, pílula, pílula. Também parecido com os dias de hoje. Tem um trecho também no livro que fala sobre a arte. Então tem um comentário ali de que a arte, esculturas, pinturas em geral, é uma porcaria, é feio. Também, né? Conforme os nossos dias, parece que a coisa tá decaindo. Se tu pegar uma obra de Da Vinci, Michelangelo, enfim, e comparar com uma Marina Abramovic, é esse o nome dela, né? Aquela mulher lá, acho que mora em Nova York, que é amiga da Hillary Clinton, enfim. Enfim, pessoal, se tu pegar a obra de arte de hoje e comparar com aquelas de antigamente, não dá, né? E aí tem essa passagem no livro também. Então tu vai vendo assim a decadência da sociedade, né? E esse bombeiro, o Montag, ele não é feliz. Ele não se sente bem, ele não aceita bem aquilo ali, ele não é contente com a vida que ele leva. E ele tem uma vizinha, e a vizinha é uma menina muito alegre, muito extrovertida, que conversa. Porque as pessoas nessa sociedade, elas falam demais, mas não tem nada a dizer, gente. São discursos vazios. E essa menina conversa, ela indaga, ela pergunta por que ele trabalha nisso, por que eles queimam livros, enfim, né? E por que eles queimam livros? Eles queimam livros porque ler dá tristeza, faz o ser humano sofrer. Então, gente, eles queimam esses livros e no colégio as crianças estão reescrevendo a história, tá? Toda a história da humanidade está sendo reescrita e os livros antigos, qualquer tipo de literatura, está sendo que Bíblia, qualquer livro, gente, é queimado. E aí, assim, eu digo para vocês, é mais um ponto que a gente tem hoje em dia. Por quê? A nossa história também, às vezes, é reescrita. Vamos pegar um exemplo, tá, pessoal? Exemplo. A ditadura, o regime militar. A gente aprende no colégio, a gente aprende na universidade que foi uma ditadura, que teve muita tortura, muita violência e que as pessoas não podiam fazer nada. Que não existia liberdade na época do regime militar. Isso é o que a gente aprende através dos livros do MEC, tá? Só que agora, principalmente agora com essa onda conservadora que está surgindo, tem outras obras que mostram uma outra face do regime militar, que não era exatamente isso que é contado através dos livros do MEC. Não só do MEC, mas de outras obras de literatura também. Então, um livro fala A e o outro fala B. E aí, o que está certo? Qual é a verdade? Qual é o que aconteceu no regime militar? Aquilo que os livros do MEC e outras literaturas nos ensinam ou aquilo que escreve uma outra face do regime militar? Entendeu? Então, existe uma verdade só. Ou um tá mentindo ou o outro. E aí, o que eu faço num caso assim? Eu pergunto para quem viveu naquela época.
Eu pergunto para minha mãe, para o meu pai, tios, irmãos, avós, amigos, vizinhos. O que aconteceu? Como é que era realmente viver naquela época? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo para vocês verem como a história se distorce ao longo do tempo. Então, no Fahrenheit 451, a história também está sendo reescrita, mas de outra forma, da forma como eles querem. Só que aqui não tem a figura de um governo mandando que as coisas sejam assim. A sociedade simplesmente age dessa maneira, né? E aí, gente, então, a história então se desenrola nesse Montag tendo que apagar livros, queimar livros, não satisfeito com aquela situação, então essa vizinha dele instiga ele a pensar, a querer ler, mas ele não pode fazer isso, porque quem lê vai preso, vai para um hospício, ninguém pode ler, gente. O negócio é assistir televisão, tomar pílula e ouvir a programação em fone de ouvido. E aí ele fica naquele dilema, porque ele tem que ir lá queimar aquele monte de livro, às vezes queimam casas inteiras, e ele com aquela curiosidade, com aquela vontade de ler, né? E se desenrola aí, então, pro final, não tem assim muito da história para falar para vocês que acontece, um monte de coisa, não, é basicamente isso. Mas o interessante é fazer esse link com a nossa realidade, tá, gente? Então, assim, essa sociedade, eles não querem sofrer, eles não querem ficar tristes, eles não querem ter decepções. Então, eles se mantêm sempre ocupados. Eles praticam muito esporte, se exercitam muito para estar sempre focado em alguma coisa que não seja o pensamento, reflexão, sabe, meditação. Não, o corpo tem que estar fazendo esporte, tem que estar vendo TV, tem que estar ouvindo alguma coisa. Então, quando eles dirigem muito rápido, a velocidade é sempre um limite muito maior. Numa rodovia é 100, agora pode ir a 200. Pra te estar sempre com a adrenalina lá em cima, sabe? Vivendo por viver, vivendo por emoção, sabe? E não pela razão, pelo pensamento, por reflexão. É bem interessante, gente. Eu tô dando uma olhadinha aqui, ver se eu fiz alguma anotação, alguma coisa, tá, pessoal? Mas é mais ou menos isso aí, tá? Então eu recomendo, pessoal, o livro, tá? O filme, e que vocês façam esses links com o que vocês vão lendo e com o que a gente vive hoje em dia. Porque a gente tem relacionamentos, a gente conhece pessoas que às vezes a gente está conversando e a pessoa tá grudada numa tela de celular, ela nem tá te ouvindo. Tu tá falando, a pessoa tá grudada numa televisão, não tá te escutando, só tá aham. É exatamente isso que retrata o livro. Tá, gente? Fica a dica então desse clássico aqui, uma distopia bem interessante. O filme tá bem fiel, ali o que muda no filme é o relacionamento dele com essa vizinha. Aí muda um pouquinho o decurso ali da história, mas o fundo, assim, tá todo ali. A queima dos livros, essa sociedade, então, vazia, completamente vazia, desprovida de sentimento, de razão, de foco interior. Não, eles vivem pro externo. Ai, gente, a minha voz tá falhando, é por causa do frio aqui. Eles vivem pro externo, eles vivem para fora, eles vivem pro prazer, tá? Não para reflexão, não para razão, não, tá? É só sentimento, adrenalina lá em cima e manter a cabeça ocupada com besteira, com programas, repito, imbecilizantes. E toda a decadência, então, dessa sociedade nas artes, na música, tudo, né, pessoal? Exatamente como nos dias de hoje, infelizmente. Tá?
Fica a dica então do filme, do livro, e eu vou deixar um trechinho do filme de 66, tá, pessoal? De 2018 eu não vi, não sei se eu vou ver, né, se eu vou assistir, mas se eu assistir vai ser bem mais pra frente. Tá, gente? Quem gostou do vídeo, quem gostou da resenha, com essa voz aqui, deixa o dedinho pra cima, que é uma maneira de vocês retribuírem o trabalho que eu tenho aqui no canal, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. I don't understand. How can you be in a play? Well, they've written a play, you see, with one part missing, and that's me. When the people look at me, then I have to speak. They ask me a question, and I have to say what I think.